Se eu quero uma situação na minha vida para ver um milagre, eu preciso estar vivendo uma crise. Dificilmente, quando a pessoa não está vivendo uma crise, uma situação difícil, ela busca um milagre, ela busca algo que possa mudar a história da vida dela. Está indo tudo bem, não existe dificuldade financeira, a saúde está bem, os relacionamentos estão bem. Então a ideia de um milagre é algo subjetivo, até porque mesmo nas orações as pessoas têm uma tendência a orar mais quando estão vivendo uma crise, seja ela qual for. A história que nós vamos ler aqui, ela conta mais ou menos isso. Eu vou pedir para você que abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, segundo Reis, no capítulo 6, o versículo é o 24 e o 25. Depois nós vamos ler o capítulo 7. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 24. Nós vamos esperar que todos achem, que é importante que a leitura bíblica seja feita por todos. Todos acharam? Diz assim o texto da palavra: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de cerco de pombas por 5 siclos de prata. Capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã a estas horas mais ou menos dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo o braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém isso ou disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial
e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos, e ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta, o capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei lhe descera a ele. Amém? Esta é a palavra do Senhor, bendita e inerrante, em nome de Jesus. Você pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Milagres em tempos de crise, como nós havíamos falado. Os milagres sempre acontecem no tempo de crise. E aqui nós temos uma história que nos mostra um tempo de crise muito difícil. Um rei mau, ele cerca uma cidade, porque as cidades elas eram cercadas. Seria como se nós tivéssemos os bairros hoje, porque as cidades eram chamadas cidades, mas eram pequenas, e houvessem muralhas em volta. O Cabral tivesse uma muralha, o Kennedy, o Nacional, o Pedra Azul, o Ressaca, e por aí vai, cada um dos bairros, cada um dos lugares, com muralhas altas e portas grandes, para que as pessoas estranhas àquela moradia não entrassem ali. E havia os conflitos, as guerras, e este rei, ele fecha essa cidade, ao ponto que ninguém poderia entrar ou ninguém poderia sair. Está estabelecida uma crise. Crise é onde existe um dilema: se fica dentro da cidade, morre de fome, mas se sai para procurar, há a possibilidade de morrer também, grande. E esse dilema leva a pessoa a uma situação psicológica muito difícil, e começa a abalar toda a cidade, começa a abalar todas as pessoas que estão ali, ao ponto de que mulheres começam a cozinhar os seus próprios filhos para comerem. Você pode olhar depois do versículo 25 do capítulo 6, a situação de limite ao qual chega o ser humano quando ele é pressionado pela fome, pela sede, pela sua escassez ou impedimento de liberdade, e por aí vai. E essas mulheres começam a fazer isso. A Bíblia nos diz que uma propõe cozinhar o seu filho, e no outro dia outro, e uma faz isso, depois a outra no outro dia não quer. Elas vão discutir com o rei fica doido, o rei fala: como eu vou resolver isso? Ele diz aqui no versículo 31 do capítulo 6, disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver. Ele está desesperado, e aí eles vão buscar uma palavra, uma situação em Deus. Situação tão difícil que nós lemos aqui que eles estavam vendendo cabeça de jumento e esterco de pomba, algo que para nós é inimaginável, comermos isso, lançarmos mão de um alimento como esse. E além de ser um alimento, ou algo, não vamos chamar de alimento, algo para se comer, que não se come naturalmente, extremamente caro. Lamentações, capítulo 13, eu anotei aqui, o versículo 29 diz: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Queixe-se cada um dos seus pecados. Eliseu, ao ser interpelado pela situação que havia ali, pelo mensageiro do rei, ele marcou um dia e hora para terminar a crise. Aqui nós começamos a ver a misericórdia de Deus se manifestando. Houveram alguns erros? Houveram. Eu erro, você erra, todos nós erramos. Ao homem não há a possibilidade de não pecar. Eu estava vendo um debate teológico esses dias, e você observa algumas coisas, você diz: como uma pessoa que se diz ter formação teológica pode argumentar algo assim, dizendo que sim, o homem pode alcançar
um patamar de justiça ao qual ele não peca. Ele pode viver aqui na terra até o fim dos seus dias sem pecar. Bem, o grande problema de se alastrar um pensamento como esse é que você não consegue alinhar ele e harmonizar ele com um texto bíblico. Qual? O texto bíblico que diz que todos nós cometemos o pecado, e se dissermos que não somos pecadores, fazemos-lo mentiroso. Está escrito isso na primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 7 ao 9. Com quem eu fico? Eu fico com o teólogo que diz que há possibilidades de o homem não pecar, ou com aquilo que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo diz para Timóteo que desde a tua meninice conhece as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir o homem em justiça. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que o homem peca todos os dias, nós pecamos. Não temos como contrariar isso. A diferença é que nós pecamos, mas o sangue de Jesus, como o próprio texto diz, nos purifica de todo pecado. Claro que se uma pessoa vive uma vida deliberada de pecados intencionais, aonde ela projeta o pecado, ela arquiteta o pecado, e ela faz isso todos os dias, obviamente ela não é um crente em Jesus, porque um crente em Jesus não comete pecados intencionais. Por isso, se eu fizer isso, e se você faz isso, e se algum de nós estamos fazendo isso, e você está na igreja, você precisa rever se você verdadeiramente é um cristão. Porque se você estiver fazendo isso, você não é, e está caminhando para o inferno. Essa é uma verdade bíblica. O apóstolo João, ele diz nessa mesma carta, no capítulo 5 lá na frente, que há pecados que são para a morte. E a esses eu digo que não orem. Ele separa, ele diz, há pecados que não são para a morte, há pecados que são para a morte. Então existe uma diferença, existe uma tipificação de pecados. E no versículo 18 do capítulo 5 ele diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecados, não comete pecados intencionais. Então há uma diferença. Há uma diferença. E o profeta Eliseu aqui, então ele é chamado para trazer uma resposta, porque a misericórdia de Deus alcançou aquele povo, apesar dos erros, apesar do rei ter errado, não ter tomado algumas providências. Deus, ele toma uma providência, começa a chegar o milagre. É um cumprimento da palavra que cada um de nós sabemos, que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são elas a razão de nós não sermos consumidos. A razão desse povo aqui não ser consumido, deles não morrerem, é a misericórdia. Foi a misericórdia do Senhor que se renovou cada manhã e que se renova. A palavra de Deus então nos diz que Eliseu, ele entra e ele vem trazer uma palavra do Senhor. E no versículo 1 do capítulo 7 diz: então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Quando Deus fala, ele fala e cumpre. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Opa, as coisas estão mudando. Além do preço ter baixado, o produto mudou. Já não é mais cabeça de jumento nem esterco de pomba. Quando Deus fala contigo, as promessas de Deus chegam em você, há mudanças radicais e para melhor. Para melhor. As promessas de Deus que vão se cumprindo em suas vidas, ou na nossa vida, na nossa família, elas não vão se cumprindo para piorar a nossa situação, para nos destruir, para nos levar à bancarrota. Não, pelo contrário, as promessas elas vêm e vão se cumprir para melhorar a vossa vida, para que você tenha uma vida cristã satisfatória, com alegria, e que sirva também de testemunho para aqueles que não creem, porque existem os que não creem. Quem são aqueles que não creem? Os capitães da guarda. Todos nós temos. Todos nós. Olha aqui, versículo 2. Porém o que? O capitão cujo braço do rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: isso não vai acontecer não.
nem que Deus abra a janela do céu. Alguém aqui já teve a visualização de um capitão na sua vida, nesse naipe? Deus te dá uma promessa, Deus te fala alguma coisa, você está no foco, você está caminhando, aí Satanás levanta alguém e vem como um capitão aqui e diz: ei, isso aí não vai acontecer não, isso aí é utopia. Mas nem que Deus fizesse um milagre. A pessoa fala isso descaradamente, mas foi o profeta que falou. E o profeta falou: assim diz o Senhor. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida, há uma graça de Deus sobre a sua vida. Deus, Ele não mente, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele lançou essa promessa, ela iria se cumprir. E escute, não fique magoado com o capitão, não fique triste, não fique com mimimi, porque o trabalho do capitão é esse mesmo. O trabalho do diabo é tentar desestimular a tua fé. O que cabe a nós e a você é nos levantarmos e continuarmos na caminhada, crendo que fiel é quem prometeu. Aleluia. A dúvida do capitão, uma dúvida intencional, vamos colocar aqui: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Será que, mesmo Deus prometendo, a igreja orando, você procurando ter uma vida em retidão com Deus, uma promessa que Deus fez na sua vida, será que o diabo é capaz de estragar uma promessa de Deus? Será que existe alguma promessa de Deus na Bíblia que Satanás estragou? A contrariar a Deus e Deus ficar preso sem saber o que fazer? Quando Deus prometeu a Abraão, quando Deus fala com Josué, quando Deus fala com Ana, quando Deus traz promessas, quando Deus determina os seus decretos, será que o diabo pode estragar isso? Uma das grandes lutas do diabo foi tentar estragar a crucificação de Cristo. Ele tentou, ele não queria, é óbvio. A crucificação de Jesus, se ele consegue estragar, nós estaríamos todos perdidos. Era necessário que Jesus fosse para a cruz. Tanto é que quando Jesus está indo para a cruz em Mateus, a Bíblia diz lá em Mateus que as pessoas, eles tentam segurar, persuadir ou mudar a situação, e Jesus diz assim: escute, vocês não sabem que se eu quisesse, eu clamaria ao Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos aqui. Ele poderia fazer isso, mas aí Ele diz: mas como se cumpririam as Escrituras? As Escrituras estavam determinadas que Jesus padecesse. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, nos versículos 13 e 4, ele diz que Jesus padeceu, sofreu, morreu, ressuscitou, segundo as Escrituras. No versículo 4, ele ratifica isto. E no versículo 14 ele diz que se Jesus não morreu e não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã a vossa fé. A morte e ressurreição de Cristo é a coluna mestra do cristianismo. Não existe qualquer outra coisa que possa sustentar o cristianismo. Não existem milagres de cura, de ressurreição de mortos, ou de cegos que venham enxergar, ou de aleijados que venham andar, de prosperidade, seja o que for, se não houver a ressurreição de Cristo. Este é o cerne do cristianismo, que nós temos uma tendência a esquecer, que a igreja moderna tem tendência a esquecer e tem focado em coisas fúteis, supérfluas, subjetivas. O fundamento do cristianismo é a morte e ressurreição de Cristo. Por isso Satanás não queria que ele fosse para a cruz, mas ele não conseguiu estragar isso. Nós não conseguimos estragar os planos de Deus. E existia aqui um plano de Deus sobre a vida desse povo. Existe um plano de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida, a vida da igreja. E Satanás não vai estragar isso. Guarde isso no seu coração. Para o capitão, Deus não iria atropelar o curso normal da situação. Qual é o curso normal da sua situação? De falência? Qual é o curso normal da sua situação?
a desagregação familiar. Qual é o curso natural da sua situação? A saúde que não vai bem, que talvez o médico decretou a morte. Será que Deus não pode atropelar esse decreto médico, financeiro ou de relacionamentos humanos? Deus pode sim atropelar tudo isso e mudar e virar a página da tua vida. Hoje mesmo Ele pode fazer isso. Mas o capitão não acreditava nisso. O capitão, ele desconfiava que Deus não seria possível e capaz ele atropelar aquela situação de desgraça que havia ali. Essa é a palavra mais correta. De miséria. Não, Deus não vai poder fazer isso. Deus não é capaz de mudar a história da vida do Pedro, do Paulo, do João, da Ana, da Maria, nomes que estão aqui, mera coincidência que eu estou falando. Deus não é capaz de mudar. Satanás não quer que Deus mude a sua história. Existem capitães que Satanás levanta em nossas vidas, que estão profetizando contra, que não querem ver Deus atropelar a situação triste que você está, para ver você sorrir de novo, para ver você ter a vitória, para ver você falar: poxa, eu consegui. Mandaram para mim, e creio que os irmãos já receberam, há alguns dias atrás, uma foto de cena daquele filme Em Busca da Felicidade. Quando aquele artista, o principal, obviamente, eu me esqueço o nome dele, esse, tem uma foto dele que o pessoal manda no WhatsApp que diz assim: aquele rosto, quando você diz assim, consegui, Deus me ajudou, que é quase no fim do filme, porque quem assistiu aquele filme, é um filme emocionante, que mostra os desafios da humanidade. O camarada, ele quer entrar naquela grande empresa nos Estados Unidos. Aqui tem algumas representações dela sobre pessoas que tomam conta do dinheiro, mas ele faz toda uma história, ele cria uma história para que o filho não perceba a situação que ele está. Um dos momentos em que eu chorei no filme, você vendo, é interessante, é quando ele dorme dentro do banheiro do metrô. E ele tem que inventar uma história para a criança, que eles estão numa caverna e que aquilo ali é todo um teatro e o menino acredita e coisa e tal. Mas ele consegue vencer. Ele consegue entrar na empresa, ele supera aquilo tudo. Satanás não quer que você supere. Satanás não quer que você tenha esse rosto da vitória quando Deus dá. Por isso que o capitão, ele não queria acreditar que Deus poderia atropelar aquela situação normal para o mundo, normal para aqueles que não creem em Deus, normal para aqueles que não estão com a vida no altar, normal para aqueles que não procuram. Mas quando nós procuramos, quando nós cremos, quando nós dedicamos, quando nós buscamos, se cumpre a palavra que Jesus falou: aquele que bater, a porta vai se abrir, aquele que procurar vai achar. Esses capitães que estão tentando destruir a tua fé, entulhar os seus poços, eles vão cair por terra em nome de Jesus. Há um mover de Deus sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua saúde, sobre as tuas finanças. Receba essa palavra em nome de Jesus. Há um milagre de Deus prestes a nascer. Há um milagre de Deus. Ele acreditava no curso natural da vida. E ele entendia o seguinte: bem, quando se planta a cevada, demora para nascer. Quando se planta o trigo, demora para nascer. E mesmo que venha a nascer, vai demorar um tempo. Ele pensava nisso. Como nós pensamos quando estamos envolvidos em alguma situação difícil. Bem, pode ser até que mude, mas vai demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos. Esse é o curso natural da vida. Para um incrédulo, é sempre difícil crer numa intervenção sobrenatural de Deus. É impossível ele crer. O milagre que Eliseu profetizou seria quase que instantâneo. Ele diz assim: amanhã, a estas horas, mais ou menos. Essa palavra, ela pode se cumprir hoje? Pode. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amanhã, a estas horas, você pode ter uma resposta de Deus sobrenatural na tua vida. Alguém que está duvidando da tua capacidade,
alguém que está duvidando da sua saúde, alguém que está duvidando de algo relacionado à sua vida, e amanhã, a estas horas, pode haver sim um milagre de Deus sobre a tua vida, e você glorificar o nome do Senhor e dizer: louvado seja Deus, que cumpre a sua palavra, que cumpre a sua palavra. Para o capitão, se meios naturais seriam quase que impossíveis, quanto mais meios sobrenaturais. Se o natural já era difícil, olha, o natural já é difícil. Rapaz, para você mudar as situações, você vai ter que fazer uma universidade, no mínimo 5 anos, mas você tem que se preparar. Depois você tem que entrar no mercado de trabalho, curso natural. E alguém está te falando: isso é difícil. Se crê no difícil, imagina o sobrenatural de Deus. É interessante como a pressão dos últimos tempos tem cooperado para a descrença do povo de Deus. O povo de Deus se torna descrente, passa a ver essas promessas de Deus: isso é coisa do Antigo Testamento. Não, mas o Deus é o mesmo. E nós não estamos fazendo aqui uma doutrina, nós estamos trazendo uma realidade da operacionalidade sobrenatural de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Não mudou. Muitos crentes já não creem mais que Deus cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que transforma vidas, famílias. Dizem assim: é legal você ir a uma igreja, mas não seja fanático. Vá na igreja, mas não se torne um fanático. Qual é a diferença do fanático para o fundamentalista? Existe uma diferença. O fanático é aquele que ele está envolvido em alguma coisa. Naturalmente nós entendemos pela palavra fanático na questão religiosa, mas pode ser em alguma outra situação. Mas ele não tem uma base legal daquilo que ele crê. E aí sim nós temos muitos fanáticos que estão envolvidos com a igreja, que estão envolvidos com movimentos religiosos, mas não têm entendimento. E acreditam em tudo que se fala, e não são bereanos como aqueles que Paulo diz que Paulo pregava, e eles iam ver se estava mesmo escrito na Bíblia ou na palavra. Lembre-se que quando Paulo fala isso, a Bíblia ainda não estava completa, o canon não estava fechado. Mas nós temos os fundamentalistas, e a diferença do fundamentalista para o fanático é que o fundamentalista ele tem um fundamento naquilo que ele crê, e isto é legal. Eu prefiro ser chamado de protestante fundamentalista, porque nós somos chamados a protestar, e nós temos um fundamento que é a palavra. Eliseu tinha um fundamento. Esses leprosos aqui, eles tiveram um fundamento. Eles falaram: peraí, nós temos que tomar uma atitude. Há uma diferença. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Paulo nos adverte a escrever a Timóteo: olha o que está escrito: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Afasta-te também destes. Eles teriam que se afastar do capitão da guarda. Esse capitão da guarda, esse capitão do rei, ele estava no meio do povo ali, mas ele não acreditava. Ele estava duvidando, ele estava blasfemando, dizendo: mas nem que Deus faça isso, nem que Deus abra as janelas dos céus. Porque o mundo, ele está numa condição de derrotado. Mas o Senhor Jesus disse que venceu o mundo. Deus usou 4 leprosos que estavam fora da cidade, pessoas à margem da sociedade, pessoas que estavam desacreditadas, párias, esse seria o nome, párias da sociedade. Essas pessoas não tinham convívio social, elas viviam fora da cidade, eles não podiam entrar na cidade. O leproso naquela época, quando ele ia se aproximando de alguém, ele tinha que gritar: leproso! Leproso! Para que as pessoas soubessem que ele tinha lepra.
uma vida difícil. Eles não tinham convívio familiar, viviam longe da família. Eles não tinham convívio religioso. Eles não poderiam e não podiam frequentar a sinagoga. Eles estavam fora. Eles eram excluídos do contexto, tinham que gritar a uma distância. Quando eles gritavam, leproso, imundo. Mas Deus usa a vida deles. Deus desperta no coração daqueles que ninguém esperava a instrumentalidade para mudar a história da vida de toda uma cidade. Esse é o grande milagre. São as coisas que Deus faz para confundir os sábios, os intelectuais, aqueles que estão ligados à legalidade da sabedoria humana, que é rasa, que não é profunda, que é simplesmente natural. Deus usa sistema, coisas e pessoas que ninguém imagina para mudar a história da sua vida. Quando tudo está perdido, quando parece não ter mais jeito, Deus alcança pessoas, situações que ninguém acredita para levantar e mudar isto, porque Ele é Deus, e para que a glória vá para Ele, para que ninguém possa dizer, poxa, foi o fulano rico que fez, foi o meu parente que tem dinheiro, foi o político que tem influência. Não, foi Deus quem fez. Foi Deus. Essa foi uma intervenção sobrenatural de Deus, pois Ele usou pessoas que estavam à margem da história, vivendo crises existenciais. Eles viviam crises existenciais, esses leprosos. Eles não tinham nenhuma perspectiva de vida. Como eles poderiam realizar, ou Deus, ou através dele, o milagre da provisão? Na verdade, a cidade nem estava pensando neles. Como nós agora, cada um de nós, eu e cada um de vocês que estão aqui, não estamos pensando naqueles ou naquela pessoa que Deus pode hoje mesmo estar providenciando no coração dela para se levantar e me ajudar e lhe ajudar na tua necessidade, na sua crise. Mas Deus está fazendo isso, e Ele pode fazer isso, como Ele fez no passado. Para Deus isso é coisa simples. Ele não precisa de nenhum decreto. Para nós, uma surpresa. Aquilo que para Deus é simples, para nós é uma surpresa. Você diz, poxa, como pode isso? Como Deus, Ele levanta aquele etíope quando Jeremias está na cisterna, e Deus permite que aquele camarada, ele veja a situação de Jeremias e diz, o rei, ele vai morrer. E aí Deus toca o coração do rei e diz, não, então vá lá e tire ele de lá. A Bíblia está cheia disto. Mandou uma baleia transportar Jonas, quando um navio ou mesmo uma carruagem seria o mais simples. Poderia estar passando outro navio e recolher Jonas, mas ele foi para o fundo da água, e para não morrer afogado, ele foi para dentro de um peixe grande. 3 dias dentro da barriga de um peixe, onde ele pôde ter reflexões do que Deus queria com ele, na vida dele. Deus separou ele dentro da barriga de um peixe. Deus mandou corvos e uma viúva sustentar Elias, quando o mais simples seria uma pessoa abastada cuidar do seu profeta. Deus poderia levantar uma pessoa rica e mandar lá sustentar Elias no ribeiro de Querite, mas Deus manda corvos levar carne para ele. Por que Ele faz isso? Para mostrar que Ele não depende do rico, que Ele não depende do político, que Ele não depende do homem influente, do intelectual. Ele é Deus. E é para confundir a intelectualidade humana, a sabedoria humana, que Deus faz as coisas loucas. É assim que Ele trabalha. Ele usou Davi para matar Golias, quando o mais simples seria um bem dotado, treinado do exército fazê-lo. Um exército todo sendo desafiado. E Deus usa um guri de aparência sem força, uma pessoa ruiva ali, que todos desacreditavam. Como pode esse menino derrubar um gigante de 3 metros? É assim que Deus faz. Ele preparou apenas 300 homens para com Gideão derrotar um exército. Foi separando e tirando, e só ficaram 300. É assim que Deus trabalha. Se você está vivendo um momento de crise na sua vida, creia que é um momento especial da sua vida. Não veja isso como uma desgraça, uma situação de... Não, é um momento que Deus está preparando você para uma grande vitória, para um revés na sua vida, para que o milagre aconteça.
para que as pessoas possam ver e testemunhar, falar: olha, aquela pessoa ela estava destruída, e Deus a levantou. Foi Deus, não tem outro. Deus a levantou. O mais interessante, porém, é ver Deus agindo no impossível do homem. Moisés só atravessou o Mar Vermelho porque chegou diante dele e não podia mais voltar. Moisés não podia voltar. Ele falou: agora nós vamos ter que entrar na água. E aí Deus diz: marcha, mete o pé e vamos embora. Talvez você não possa mais voltar, não tem jeito. É um milagre que vai acontecer, meu irmão. O mar vai se abrir. Esse abrir o mar, quando aconteceu lá, ele serviu de uma tipificação, de uma simbologia para todos os dilemas da humanidade até hoje, e vai valer amanhã, e depois de amanhã, e depois, e enquanto a humanidade existir aqui na terra, enquanto a igreja estiver aqui, mares estarão sendo abertos pelo grande eu sou, o nosso Deus. Vão se abrir. Quando Josué chegou diante do Jordão, ele já sabia o que fazer. Ele afirmou que o Jordão parasse e o povo passasse a seco. Experiências de vida. Será assim quando você superar a crise que você está. É dessa forma que funciona. Aqueles leprosos, eles tornaram-se aos ouvidos dos sírios um poderoso exército. Aqueles que nós desconsideramos, aqueles que nós não acreditamos, é o instrumento que Deus vai usar para que as pessoas que estão te pressionando, situações que o inimigo está fazendo, ou da saúde, ou das finanças, seja o que for, possam ver como um grande alarido de um exército tremendo, e o inimigo bater em retirada. Os leprosos, eles não foram egoístas. Se nós nos colocarmos agora na situação dos leprosos, também precisamos aprender com isso. Quando Deus nos abençoa, nós temos a obrigação de abençoar também. Quando Deus nos alcança, trazendo benefício sobre nós, nós também temos que abençoar. Por isso que muitas vezes nós oramos, no momento da oferta, do dízimo, dizendo: Deus, dá dinheiro para o teu povo. Pedir a Deus para que dê dinheiro à igreja, ao povo, não é pecado. Mas aí eu me lembro que eu sempre digo, mas que eles possam usar esse dinheiro com liberalidade, não com libertinagem. Não confunda liberalidade com libertinagem. Libertinagem usa o dinheiro os ímpios. Os ímpios usam o dinheiro também, alguns, uma boa parte, com libertinagem. Nós precisamos aprender a lidar com liberalidade. Foi o que os leprosos fizeram. Eles falaram: poxa, Deus abençoou, nós entramos aqui, e talvez até de forma inconsciente, mas nós precisamos avisar os outros que estão vivendo uma situação igual. Que nós também possamos fazer o papel de leprosos samaritanos. Leprosos samaritanos, aqueles que estão passando ao lado, que o sacerdote passou e não ligou, que o levita passou e não ligou, mas o samaritano passou e pegou aquele homem, recolheu ele, atou as feridas dele, passou ali o azeite, o vinho, põe no seu jumento, leva até a hospedaria, dá 2 dias de dinheiro e fala: quando eu voltar, eu acabo de acertar as contas. Jesus, ele foi o bom samaritano para conosco. Jesus, ele continua sendo o bom samaritano para cada um de nós. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Bom samaritano. O povo não sabia o que estava acontecendo, mas os leprosos foram usados por Deus. A melhor coisa que existe para a nossa vida é nós estarmos dentro do tempo de Deus, do Kairos de Deus. Porque quando estamos dentro do tempo de Deus, as coisas vão acontecer. As promessas não vão cair por terra, em nome de Jesus. As promessas para você, para sua família, para a sua empresa, para tudo aquilo que diz respeito na sua vida, elas vão se cumprir para melhor. Elas vão se cumprir. Não se desespere diante da situação caótica que possa estar a sua vida. Saiba que Deus pode hoje ainda transformar sua crise em um profundo milagre que vai se tornar uma grande vitória. Em nome de Jesus. Foi o que aconteceu com esse povo. O incrédulo, realmente, o povo passou por cima do capitão. Deus, ele vai atropelar essa situação. Ele vai atropelar os incrédulos no sentido de eles ficarem atordoados com o grande milagre que ele está fazendo na sua vida.
no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele tem prazer em visitar o seu coração. O Espírito Santo de Deus é aquele que traz o bálsamo do alívio das dores que nós possamos ter. Porque nós temos um justo e juiz, que é fiel, que nos ampara, que nos guarda, que peleja por nós. E nesta manhã não é diferente. Nesta manhã o Espírito Santo de Deus está aqui para trazer no seu coração um consolo. Talvez a sua vida esteja cercada como aquela cidade estava. Talvez você esteja vivendo momentos na sua mente em que você pensa até em fazer alguma loucura, como aquelas mulheres fizeram de cozinhar os seus filhos e comer os seus filhos. Mas há um momento em que Deus entra na história da vida do homem e da mulher. Há um momento em que o Senhor desperta para estar buscando uma solução, como eles foram despertados. E eles buscaram o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu traz uma palavra da parte de Deus, dizendo: amanhã, ainda por estas horas, haverá um renovo nesta cidade. Haverá um renovo nas vidas que estão desesperançadas. Haverá um renovo em cima da fome, que ela vai se acabar. Haverá um renovo nas mães que estão desesperadas, querendo abrir mão dos seus filhos. Haverá um renovo na vida dos homens que querem trabalhar e não podem sair da cidade. Haverá um renovo nos relacionamentos. Haverá um renovo de vida nova, de saúde, de prosperidade. Haverá uma oxigenação na alma, porque o Senhor o disse. Satanás, ele pode falar ao contrário. Satanás, ele pode decretar que isso não vai acontecer, como o capitão falou. Talvez nós tenhamos pessoas aqui sendo afrontadas pelo inimigo, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que mesmo que Deus queira, isso não vai acontecer. Mas Deus diz nesta manhã: amanhã por estas horas acontecerá. O Kairós de Deus vai se cumprir, os planos de Deus vão se cumprir. Basta nós estarmos na sua presença. Deus estará levantando pessoas que talvez você não imagina, pessoas que você nunca pensou, situações que são inacreditáveis. Mas este é o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, que muda a história, que entra com provisão, que traz alegria, que traz alegria no coração. Oh Deus, em nome de Jesus, aqui está a sua igreja, meu Pai. Que a tua bênção nos alcance, que a tua bênção esteja sobre nós, que a tua bênção, Senhor Deus, alcance cada homem, mulher, cada jovem, cada criança que aqui está, meu Pai. Abençoa a tua igreja poderosamente, no nome santo e poderoso de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Diga: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Sim, meu Deus, nós queremos andar sobre as águas. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação. A salvação para os Tu és perdidos. o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Sim, meu Deus. Por isso nós cantamos aleluia. Louve ao Senhor, aleluia. Aleluia.
Deus, estende a tua me mão. traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Glória a Deus. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Louvado seja o teu nome. Nós te adoramos, Espírito Santo. Glória a Deus. Você pode sentar-se.